Hi, I'm Ted. E bom, gente, esse foi um dos vídeos que até hoje no canal eu mais gostei de falar e pesquisar sobre, que foi sobre a história e a própria adaptação dessa história chamada Ted the Caver, a provável primeira creepypasta da internet. Essa história, pra vocês terem noção, é de uma época que muita gente que tá assistindo, inclusive eu, nem era vivo. É uma história que trouxe pra internet o conceito de uma creepypasta, e ela por si só é uma coisa bem curiosa e simples também, mano. Só de alguns amigos ali que foram explorar uma caverna, e o que eles acharam nessa caverna foi um terror absoluto, eu não vou dar spoiler. Então, assim, décadas depois, com essa história já adormecida na internet, uma galera decidiu reviver todo esse mistério fazendo uma adaptação nível cinema do negócio. E depois que essa adaptação acabou, o mesmo pessoal decidiu se inovar um pouco, criando agora a sua própria história. E foi nessa aí que surgiu Hollow Birds. Mano, Hollow Birds é um análogo horror muito da hora que traz todo um conceito envolvendo o dinossauro diferente da maioria das coisas que tem no YouTube, focando um pouco mais no mistério, trazendo toda uma trama envolvendo experimentos genéticos. Enfim, mano, aqui tem de tudo um pouco naquela qualidade foda que quem já viu tá ligado, né? Então assim, bora lá. Mas antes, se curtiu o vídeo, não esquece do like, hein, mano, senão um bicho desse aí vai atrás de você. Olha, você fica esperto, hein? Esse primeiro episódio então começa mostrando alguém iniciando um DVD que tinha uma gravação conhecida como Anexo 10, que além de ser uma gravação de acordo com eles perturbadora, é nela que é mostrado o primeiro registro de um caso bem sucedido de uma conversão. Pois bem, né? Quando o aviso sai da tela, uma gravação feita em 2007 começa, e aqui a gente vai acompanhar muito provavelmente um policial ou um guarda ali da região indo atender um chamado em um parque, já que a gente consegue entender ali no começo do episódio, pelo que é falado ali no rádio dele, que alguém ou alguma coisa tava nesse parque atacando os guardas lá durante a noite. Dito isso então, essa pessoa chega lá sozinha, desce do carro e entra dentro da floresta. Mais uma vez, né? Durante à noite, pra ver se encontra alguém. Rapaziada, 5 minutos. 5 minutos é o tempo que passa desde quando ele sai do carro e entra na floresta pra enfim ele achar alguma coisa. Só que essa coisa que ele encontra não é lá uma coisa muito legal, já que ele encontra um dos guardas do parque caído no chão. E, mano, é a partir daqui que as coisas vão acontecer de um jeito muito frenético, mano. Porque o cara, depois que ele olha ali pro guarda no chão, logo em seguida alguma coisa começa a fazer um barulho muito estranho e ele sai correndo. Dali um pouquinho, quando ele já tá um pouco mais afastado, ele vê um outro guarda sendo atacado por essa coisa. E quando ele vai ver se o cara tava bem, meu amigo de bem, ele não tava nada. Assim que ele chega perto do corpo do guarda que foi atacado, mais uma vez dá pra ouvir aquele barulho estranho. Então ele faz o mais inteligente, que é sair correndo de novo, só que agora de volta pro carro. Já que ele tá sozinho de madrugada em uma floresta com até então alguma coisa desconhecida levando de F geral, né? Só que, mano, por mais prudente que parecesse a decisão dele de tentar se salvar, né? Coisa que qualquer um tentaria fazer. Só que assim que ele chega perto do carro, a criatura também chega junto com ele. Depois então dessa aula de como fazer uma espécie de found footage, porque cê é louco, mano, esse primeiro episódio é perfeito, o negócio ficou muito bom. A gente entra aqui a partir desse segundo episódio em uma sequência de vídeos. São aí 7 episódios que mostram pra gente registros de um personagem chamado R, que vai ser um cara muito importante pro andamento das coisas aqui. Apesar de parecer meio sem sentido, né? O primeiro episódio que não explica muita coisa, depois 7 episódios de alguém que parece ser meio nada a ver, mas confia, tá? Vai tudo fazer sentido depois.
depois. Enfim, por partes. Abrindo esse segundo episódio então, o R aparece aqui meio transtornado, se gravando durante a noite pra mostrar pra irmã dele, chamada Ana, mais um monstro que ele acabou sonhando. Pois é, mais um monstro. Já que, aparentemente, pelas coisas que ele diz, já tem um bom tempo que ele não consegue dormir direito por causa desses pesadelos, né? Ele tá tendo pesadelo direto. E desde então, quando ele viu que o negócio não ia passar, ele simplesmente resolveu começar a registrar as criaturas que ele tava vendo nos seus sonhos. É meio que o remédio dele, né? E dessa vez, a criatura foi essa aí. Hey Anna, here's today's drawing. Já no episódio seguinte, apesar disso aqui parecer muito que é uma continuação direta do episódio 1, tem um detalhezinho que aparece aqui no final desse episódio que me deixa um pouquinho em dúvida sobre isso. Apesar de tudo indicar que realmente é uma continuação mesmo, né? Mas calma aí que a gente vai chegar lá, tá? Só não esqueçam desse comentário aqui. Enfim, começando esse segundo episódio, o R aparece aqui mais uma vez trazendo atualizações da sua vida pra irmã dele. E mano, ele comenta que fez uma burrada enorme, tá? Que foi uma coisa que provavelmente ela não vai gostar nem um pouco, mas ele diz que enquanto ele tava enviando aquele último vídeo pra ela, ele sem querer acabou enviando seja lá como pro YouTube também, consequentemente tornando público toda essa situação particular, né? Mas, né, apesar dos pesares, ele até que tá bem de boa com isso, não parece estar se preocupando muito de ter jogado no YouTube o vídeo, e na real ele até tava achando bacana, né? O pessoal interagindo e falando sobre o desenho dele, meio que é isso. Ele agradece a Ana por ter enviado alguns remédios pra ele, né, pra ver se ele conseguia dormir, pra ver se ajudava ele a pegar no sono, mas ele diz que apesar dos remédios realmente ajudar um pouquinho mesmo, né, no final das contas o que realmente tá sendo o melhor remédio pra ele ainda é desenhar as coisas que ele vê. E no final do episódio, ele mostra o que ele sonhou naquele dia, que é a cabeça de uma criatura saindo da parede. Um negócio bem doido. Agora, vocês lembram que eu disse, né, que tem um detalhezinho meio esquisito no final? Então, né, acontece que o R nomeia esse desenho aqui como o desenho 57. E o do episódio anterior é o 65. Talvez 65, né, como ele escreveu lá. Então assim, se não for uma continuação, tem coisa errada aí. E se for uma continuação, como tudo indica ser, né, o que faz mais sentido pensar, esses pesadelos aí realmente tá deixando o cabra meio doido das ideias, né, mas enfim. Episódio 4. Fotos antigas. Pois é, gente, mais algum tempo se passa desde o episódio 3 e aqui a gente finalmente tem uma data pra ter uma ideia de quando mais ou menos tudo isso aqui tá rolando. Que no caso desse quarto episódio aqui é em 13 de agosto de 2007. Detalhe, né? O mesmo ano que aconteceu aquele incidente no parque do episódio 1. Diferente dos outros episódios que focaram bastante no estado que o R tava, todo perturbado, com os pesadelos e tudo mais, e já começa de um jeito diferente, mostrando ele mexendo em algumas coisas e depois ligando pra irmã dele. Okay. Yeah, no, everything's fine. Sorry for calling a bit early today. No, it's not. Nessa ligação aí, ele diz pra ela que teve um cara todo suspeito que veio no dia anterior entregar umas coisas na casa dele. O cara não falou quem era, não falou de onde vinha, só largou as coisas ali com ele e disse pra ele ligar pra irmã dele depois. E o mais surpreendente é ele receber o negócio ainda, né? Porque, desculpa, se é eu e alguém vem entregar alguma coisa que eu não faço ideia o que é, eu acho que eu nem recebo, velho. Mas beleza. Essa caixa misteriosa aí era basicamente lembranças de um rolê que os dois faziam em um tipo de parque, né? Quando eles eram crianças. Esse lugar aí, pelo que dá a entender, tava pra fechar e ligaram pra irmã dele pra ver se ela ia querer as coisas deles, né, as lembranças deles e tudo mais. E aí a bonita simplesmente deu o endereço do cara sem nem falar com ele, mano. Só que assim, gente, esse episódio aqui é uma coisa muito curiosa porque ele tem alguma coisa muito errada acontecendo, sabe? A ligação dos dois tá um clima descontraído, tá um clima legal e tudo, só que ao mesmo tempo você percebe que também tá uma vibe pesada, sabe? Com um comentário ou outro ali que a irmã dele vai soltando, dá pra sacar que o R não tem boas memórias desse lugar, né? Que aconteceu alguma coisa bem pesada lá que ainda assim, apesar de ter passado tantos anos, ainda deixa ele meio assim, né? Meio pá, desconfortável. Tanto que depois que eles encerram a ligação, o R acha um CD, assiste ali o CD e fica evidentemente abalado.
E depois de mais um tempo, umas 2 horas ali depois, ele liga pra irmã dele de novo e os dois têm uma DR pesadona, mano. Porque ele acha uma foto antiga deles que ele não tem memória de ter vivido aquilo. É uma brisa muito louca, mano, porque eles tratam tudo isso aqui, né, como se a memória dele para determinadas coisas da vida, assim, principalmente durante a infância, se ela tivesse evaporado, sabe? Só como se a memória dele tivesse sido apagada, como se ele tivesse só alguns flashes de uma coisa ou outra de vez em quando, mas nada muito além disso. Além, claro, né, da própria lembrança ruim da infância dele que deixou ele com essa cara de meu Deus, alguém me ajuda, mas sobre isso a gente não sabe o que se trata, né? Mas enfim, seja lá o porquê disso, né? A irmã dele diz que aquela não era a hora muito boa pra eles conversar sobre isso. Ela dá uma de João sem braço ali e o negócio não fica muito legal, né? O clima fica meio pesado. Just tell Look, I will call Anna. you later, okay? Anna. E rapaziada, vai por mim que esse lapso mental dele com certeza vai ter muita relevância ainda pra história. Depois da irmã dele desligar a ligação de novo, é mostrada a foto que ele viu, que não revela muita coisa pra gente. Não parece ser uma foto que tenha algo visível ali, que revele muita coisa. Além de que essa foto foi o motivo dos dois discutirem, né? E a única observação de fato que dá pra ver assim é que se trata de um parque de algo temático de dinossauro, sei lá, alguma coisa do tipo, né? O que pro tema da série é uma coisa bem suspeita, né? Só que as coisas vão piorar ainda mais, cara, porque a partir desse 5º episódio que as coisas vão ficar cada vez mais estranhas, velho. Porque além dos pesadelos com monstros, essa memória meio zoada envolvendo um trauma de infância e um parque temático de dinossauro, esse 5º episódio se passando 10 dias depois, começa com ele ainda encucado com aquelas coisas que o cara deixou na casa dele. Tanto que ele vai fritar um ovo ali, se distrai com um livro chamado Os Animais Podem Ser Quase Humanos e mais uma papelada lá e quase bota fogo na casa, velho. O cara queima a mão, faz um monte de merda e depois sai pra rua um pouco depois pra dar comida pra um cachorro que ele diz que os donos não cuidam direito, né? E mano, curiosidade interessante, esse cachorro aí é o mesmo que eles usaram pra ilustrar a Whip da história do Ted the Caver, mano. Pra você ver, o doguinho aqui é um exímio ator, velho. Ele tá em todos os lugares. O vídeo depois disso corta pra madrugada do dia seguinte e o R aparece aqui do nada na loucura, desenhando mais um monstro que ele sonhou. E o louco é que de manhã, mano, quando ele acorda e olha pro desenho, ele se assusta de um jeito que me faz até começar a pensar que existe um mundo em que esses sonhos que ele tá tendo talvez não sejam sonhos, né? Porque, sei lá, mano, a reação dele é quase como se ele tivesse vivido aquela parada. E a partir daqui é só ladeira abaixo, mano, porque ele vai escovar os dentes e gorfa muito ketchup, tipo, muito mesmo. E o cara que já não tava muito bem das pernas, né? Já acaba ficando mais cabreiro ainda com isso, né? E com razão, mas a gente já vai chegar lá, né? Segura aí, só terminar aqui antes, tá? Então ele acaba ligando ali pra sua irmã, né? Já faz 10 dias que eles não conversam, né? A última conversa deles foi no último episódio. Depois daquilo eles não se falaram mais. E ele pergunta pra ela se o remédio que ela deu, né? Tinha algum colateral, porque aconteceu o que aconteceu, né? Os pesadelos só vêm piorando cada vez mais. As coisas tão mais vívidas, tão mais pesadas. E, enfim, cara, ele fica aí nessa dúvida porque a irmã dele não atende ele. Enfim, no final do episódio, né? Mostra ele já de madrugada vendo alguma gravação da sua infância, provavelmente a mãe dele cantando, né? Uma voz bem familiar que já apareceu nos outros episódios. Don't look so blue, your mom is here to smile for you. E o desenho da vez que aparece aqui mostra alguém carregando um corpo no que parece ser um parque. E vamos lá, gente, cara. Não pode ser loucura da minha cabeça, mano. Eu tenho certeza que tudo isso aqui tá ligado. Porque não pode ser coincidência que ele tem um trauma de infância de um momento muito específico com a irmã e a mãe dele. Aí anos depois ele quase tá ficando louco, tendo pesadelo direto com monstros, o caramba todo, e falando pra irmã dele sobre tudo que tá acontecendo. E ela, sei lá, mano, só metendo louco. Ah, não dá pra falar disso. Lá vem você com isso de novo. Sei lá, mano, dando uma de João sem braço, tirando dela da reta, metendo louco e deixando o cara na merda, né? Com a desculpa de, ai, tenho que trabalhar, né? Tipo, porra, faz favor, mano. Ela literalmente não fez nada por ele até agora. E quando ela faz, que é deixar um remédio com o cara, o remédio deixa ele mais paranoico ainda. Tipo, cuspir nas tripas pra fora. E, cara, é lógico que tem alguma coisa com esse remédio, mano. E não só isso, mano. O pesadelo que ele teve na noite do dia 24 é coincidentemente parecido até demais com o desenho do final
final do episódio que parece que uma criança fez, né? Parece um desenho de infância dele. Agora, levando em conta a foto desse lugar, né? E essa memória desbloqueada dele, quem será essas duas pessoas desse desenho, né? E quando, em qual contexto isso aconteceu, né? São coisas que a gente precisa descobrir. Aliás, né? Antes da gente seguir, tá só uma coisinha. Observação que eu me liguei agora depois de escrever o roteiro desse episódio aqui, então desculpa, mas vamos lá. Ele na ligação, ele fala pra Ana da sua gengiva e os dentes dele e tudo mais, né? Aquela coisa toda que rolou que evidentemente tem coisa errada ali com ele. Só que, beleza, mano, vocês se ligaram no nome do primeiro episódio? Pois é, Novos Dentes. Será que o R era o monstro que tava atacando aqueles guardas e tudo isso que a gente tá vendo é ele se transformando aos poucos? Porque isso aqui tá acontecendo poucos meses da primeira gravação, né? Então, rapaz, teoria doida, mas, né, vamos ver no que dá. Episódio 6. 5 dias depois do último vídeo, o R volta aqui com super astral, mano. É muito da hora assistir esse episódio aqui, porque diferente dos outros, né, que a gente só tava vendo ele definhando mais e mais, né, aquele remédio doido, deixando ele paranoico, deixando ele mal. Enfim, mano, aqui ele aparece muito diferente, é quase que como se fosse realmente um sonho, né, como o nome do episódio diz. Ele parece aqui tá conseguindo superar tudo isso, diz ali pra Ana que ele quer tirar coisas boas de todo esse BO, né, de toda essa treta que tá rolando. Ele quer começar a fazer vídeo pro YouTube, né, de coisas engraçadas, talvez pegar os desenhos dele ali que são sobre coisas ruins e transformar esses desenhos em coisas boas, né, fazer, sei lá, sketches de comédia, fazer uma coisa divertida, né. Enfim, mano, o homem tá dando o seu jeito de superar tudo isso. E meio que é isso, né, esse episódio não tem muita coisa pra falar dele, ele é bem curtinho, além de que, assim, mano, tem uma coisinha em particular que eu fiquei, tipo, por que, tá ligado? Porque o R, mano, ele comenta que desde aquela DR, ele e a Ana não conversam mais, né, e isso aí já faz, sei lá, um mês quase, uns 20 dias, só que ele solta ali que ela ainda tá vendo os vídeos que ele tá gravando, né, que ele tá gravando ali, mandando pra ela tá vendo, mas não tá falando nada, tá ligado? E aí é meio estranho essa situação, porque o cara tava bem zoado, mas é isso aí. Se apesar de tudo, ele tava vivendo quase que um sonho, essa paz aí com certeza não ia durar por muito tempo. Episódio 7. Um pesadelo. Se as coisas estavam boas pro lado dele há pelo menos uma semana, na madrugada do dia seguinte, cara, Deus, a gente vê ele tão bem, né, tão feliz, ele aparece aqui desesperado, mano, escrevendo algumas coisas no caderno e fazendo um gesto de silêncio. Ele tá evidentemente mais apavorado do que em qualquer outro episódio. E ele escreve ali que tem alguma coisa do lado de fora, que é alguma coisa enorme e que ele já ligou pra polícia. E assim, mano, toda essa vibe desse episódio aqui é realmente aterrorizante, porque tá um silêncio que incomoda, velho. E a gente olha pra cara dele e ele tá apavorado olhando alguma coisa que a gente só no final do episódio, por um milésimo de segundo, vai conseguir ver também. Tinha simplesmente um dinossauro no quintal do cara. Pois é, mano, é isso mesmo. O cara acordou de madrugada com um dinossauro no quintal dele. E isso, de certa forma, é até um pouco confuso, né? Me deixou meio confuso, porque na teoria que eu tava tentando aqui, né, eu achava que a irmã dele, nesse emprego misterioso, né, que estavam fazendo alguma coisa pra ele se transformar em uma criatura. Não que ela e essa empresa tava trazendo de volta os dinossauros, mesmo assim, de volta à vida. Mas também pode ser as duas coisas, né? Quem sabe? Já tá na metade da série, ainda tem muita coisa pra descobrir, mas por agora dá pra ver que ele tá numa fria daquelas. Já se passaram 2 dias, eu não consegui dormir. Aquela coisa ainda tá do lado de fora da minha casa. Isso só aparece à noite. Eu vou provar que eu não tô sozinho. Hoje à noite, eu vou provar que meu pesadelo é real. E bom, gente, é a partir daqui que o cara coringa de vez. Hi. Dia 1 de setembro. Depois dele ver com os próprios olhos que de fato tudo que ele tava vendo não era pesadelo e sim coisas reais, criaturas reais assim, como eu teorizei mais cedo, ele tem a brilhante ideia de sair durante a noite pra provar que
tudo que ele tava falando e tudo que ele tava passando era verdade. E assim, mano, ele mesmo diz que sabe que essa não é uma das melhores ideias, né? Que essa é uma coisa bem estúpida na real de se fazer, né? Que é se jogar no BO. Mas ele diz, né, que não tem como chamar a polícia ou pedir por ajuda sem provar de fato que tem uma coisa tão absurda dessa acontecendo com ele, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente é. E não tem nada muito além, assim, que ele pudesse fazer sobre isso, né? Além de fazer essa loucura que é tentar achar a criatura, tentar filmar a criatura, mostrar pras pessoas o que é que realmente tá rolando. Assim, né? Ele pega, vai pra mata ali 9 horas da noite e ele diz que vai ficar lá até aparecer alguma coisa estranha. Ele realmente faz isso. A gente tem um corte pra 11 horas da noite com ele ouvindo a mãe dele cantando e depois a gente tem mais um outro corte agora pra 1 da manhã, né? Que é o horário maldito aqui, a hora que sempre acontece coisa ruim nessa história. Mas você sabe qual que é o pior, mano? É que quando o vídeo corta pela segunda vez a gente vai pra 1 hora, uma criatura realmente aparece, né? Pelo menos a garra dela. Pois é, uma garra vai chegando perto do rosto dele, mas o cara não vê, velho, porque ele simplesmente dormiu, mano. Velho, que isso, velho? O cara foi pro tudo ou nada, pro ultimato do negócio, é vida ou morte, plano doido. Ele pegou no sono, dormiu e não viu nada. Pelo menos o registro tem, né? Agora é ver se isso vai servir de alguma coisa. Que, adiantando pra vocês, não serviu de nada. Episódio 9. Esse próximo episódio então se passa alguns dias depois e quem finalmente resolveu dar as caras é a irmã dele que já tava sei lá quanto tempo sumida. E olha, pra ser bem honesto pra vocês, ela bem que poderia continuar, viu? Porque os dois aparecem aqui tendo mais uma DR, porque ela tá achando ruim que além dele ligar pra ela, coisa que ele fez 1 milhão de vezes e ela não atendia, ele acabou ligando pra polícia. Ele pega ali e fala da criatura pra ela, que os pesadelos são reais e o caramba todo. Ela evidentemente fica sentida tudo que ele tá falando, né, falando que nada disso era culpa dele, que ela ia voltar pra casa naquele dia e que ela ia contar as coisas pra ele, né? Ela fala umas coisas aqui bem suspeitas, sabe? Como se ela soubesse de alguma coisa que a gente ainda não sabe. Pois é, mano, lá vem ele mais uma vez com isso. Só que dessa vez, rapaziada, dessa vez o negócio foi doido, viu? Tudo que tinha pra dar errado deu. Ele de fato até conseguiu pegar algumas criaturas com a câmera. Pois é, né? Não é só eu acho. Mais ou menos umas 3 apareceu até agora. Mas eu acho também que rolar tudo que rolou com a Ana e tomar um soco na cara depois de correr pedindo por ajuda não tava nos planos. Mas beleza, né, mano? O que esperar depois disso tudo? Então, respostas. Muitas respostas. Esse 10º episódio começa com alguma pessoa iniciando um DVD que vai mostrar algumas gravações de um interrogatório que rolou no mesmo dia, toda aquela bagunça que rolou no último episódio, que foi no dia 8/9 de 2007. E assim, mano, pelo menos aqui no começo o buraco é mais embaixo, né, mano? Porque como deu pra ver, tem muitas gravações de datas diferentes, tem uma ali de 93, então aqui a gente vai ter que ir destrinchando as coisas por partes, porque senão vai ficar muito confuso. A primeira gravação mostra uma mulher chamada Shelly conversando com o R, falando que a polícia encontrou ele desmaiado no quintal da casa dele. Por que será, né? Ele pega ali e fala pra ela de tudo que aconteceu, que na verdade ele foi nocauteado mesmo. E ela, por sua vez, pergunta do porquê ele tava fugindo naquela noite, né? Que ele parecia estar há tempo sem dormir e ela quer saber o que tava rolando com ele naquela noite. Aí ele pega e abre o jogo, né? Ele diz dos pesadelos, daquelas criaturas que inclusive ele até conseguiu gravar. Someone must have taken it. I promise I filmed it. I believe you. It's possible that it can still turn up. E o que mais ele quer saber também, que ele fala ali pra ela, é da sua irmã, que tava lá também, como a gente muito bem ouviu, aconteceu alguma coisa com ela, né? Só que, assim, mano, essa mulher dá uma de João sem braço. Ela parece estar um pouco descrente das coisas. Ela faz as perguntas, ele fala as coisas e fica um negócio meio quadrado, assim, fica uma situação meio esquisita. Até a própria câmera que tava na mão dele, a mulher diz que, convenientemente, né, quando acharam ele, não acharam a câmera. To ask me, it should all be The up police there. didn't find a camera. What? The police searched everywhere. They did not find a camera. That's not possible. I filmed it. I know. O negócio meio que fica por aí, sabe? No final ela só pede pra ele ter paciência, que a irmã dele tava se recuperando, mas no geral ela tava bem. E dali um tempo ele já ia poder ver ela, que ela precisava descansar, enfim. Próxima gravação.
31/6/93. Essa aqui é interessante. Nessa próxima gravação a gente volta esses bons anos atrás e aqui a gente é apresentado a um doutor chamado Homer, que tá aqui falando que uma certa empresa busca o conhecimento e a sabedoria de uma certa pesquisa dele e que essa empresa não tá lá muito preocupado com ética. Essa empresa também tá muito mais curiosa pra ver onde essa coisa toda vai dar, né, dessa pesquisa dele, do que qualquer outra coisa, e eles é muito sem mimimi, tá ligado? Não tem moralidade, não tem nada, o negócio é fazer o que precisa ser feito e já era. Por isso que eles procuraram ele. O cara é tipo um doutor de Chernobyl, mano. O cara é aqueles doutor da Deep Web. E ele pega e diz que espera que os desejos dele sejam totalmente atendidos, assim como ele vai fazer pra própria empresa. Tá, né? É um negócio meio sem contexto, mas já dá pra imaginar na onde que isso aqui vai dar, né? Devido todo o contexto anterior, né, das coisas que estão acontecendo. Mas vamos lá. Indo então pra terceira gravação, se passando 2 dias depois daquela treta, o R ainda tá confinado seja lá onde, e a mulher dessa vez pergunta pra ele dos desenhos. My nightmares. Now these nightmares, are they the same things you were running away from that night of the attack? Yes, they weren't nightmares, they were real. I see. Que a polícia encontrou vários desenhos na casa dele e ela queria saber o que exatamente eram esses desenhos. E a conversa meio que vai se desenrolando nisso até que ele pergunta da câmera mais uma vez, né? What camera? What, the one I told you about? We still haven't found. Que na câmera tava registrado tudo que aconteceu. Além, claro, dele também perguntar da irmã dele de novo, né? Porque, pô, é a irmã dele. I promise. Another 2 or 3 days and she should be good to see visitors. Só que, mano, aí que tá, ele não recebe nenhuma resposta satisfatória sobre nenhum dos dois, né? É muito conveniente, as duas coisas mais importantes a mulher sempre fala que não sabe de nada, tá ligado? Ela pede pra ele esperar mais um tempo ainda pra ver a irmã dele, e a bendita câmera que pegou as criaturas também, mano, deram um chato sumiço nela, ninguém sabe onde tá. Só que além dessa situação ir ficando cada vez mais estranha, à medida que a gente vai vendo esse interrogatório, uma outra coisa bizarrona acontece aqui, porque mais uma gravação daquele doutor começa a sobrepor essa aqui. I'll talk to you soon. I don't try, it won't work. Trust me, I have tried. E dessa vez ele tá falando sobre convencer uma mulher de dar seguimento na pesquisa dele. Que ele conseguiu ali com uma tese muito doida pra dar certo uma tal de conversão. E que pra tudo isso rolar, né, eles precisariam pegar cobaias jovens, crianças, bebês, enfim, mano. Pra coisa toda funcionar à medida que a pessoa crescesse também. Com tudo isso então, dias se passam e agora no dia 14/9, 6 dias depois do incidente, a gente começa a penúltima gravação. E o negócio já começa aqui com ele questionando mais uma vez aquela mulher sobre a irmã dele, né? Já que essa mulher claramente estava enrolando ele há mó tempão. E ela só diz que a polícia tem só mais algumas perguntinhas pra fazer e que eles logo mais vão poder ir embora, né? Eles finalmente vão poder se reencontrar. E ela inclusive diz uma boa notícia pra ele. Que a câmera da mãe dele finalmente foi encontrada. E que agora eles vão conseguir ver os monstros que o R tava tanto falando. Só que rapaziada, vamos lá, né? Quando foi que ele falou pra ela que a câmera era da mãe dele? Tipo, adiantando pra vocês, em nenhum momento. Ele nunca falou sobre isso. Como é que essa mulher sabe disso? A gente sabe que era a câmera da mãe dele porque a gente tá acompanhando aqui a história, só que ele em nenhum momento passou isso pra ela, né? Se não tava claro, agora mais do que nunca tá. Ele não foi resgatado pela polícia coisa nenhuma, mano. Ele muito provavelmente, com quase 100% de certeza, foi pego por essa empresa, essa mesma empresa aí que a gente tá vendo os cortes do doutor falando e tudo mais. Enfim, mano, o cara tá numa fria danada, mano. Inclusive, no próprio aviso do começo do episódio, diz que essa gravação toda aqui pertence a Tricon Chemical, a mesma empresa, né? Então né? É isso aí. Mas o negócio ainda não acabou. Porque lembra que o doutor tava falando na outra gravação, né? Uns tempos atrás, lá de 93, que ele precisava convencer a mulher a deixar um pouquinho de ética do lado e buscar cobaias jovens, né? Precisavam de crianças, bebês, pro rolê todo dar certo. E aqui, mais uma vez, a gravação é sobreposta e a gente vê a resposta da mulher. E ela recusou o projeto. Com tudo isso, então, a gente vai pra última gravação. Antes de mexer com DNA, How are you feeling today? tem algo muito mais importante pra mexer antes. Você precisa quebrar a pessoa de dentro pra fora. Yeah. Nessa última gravação aqui o negócio pega fogo, mano. Tem informação demais. Eu acho que toda essa situação, por mais complexa que ela pareça ser, dá pra gente teorizar algumas coisas aqui. E, mano, é o seguinte, tá? O que eu pensei aqui. Comentem aí se vocês acharam que tô ficando maluco. Parece que
O Homer, esse doutor doidão aí, é o chefão dessa pesquisa de transformar humanos em criaturas. E a Tricon, essa empresa aí, de alguma forma achou esse cara e eles fizeram uma parceria. A mãe do R, então, provavelmente era uma funcionária bem poderosa, né? Tinha um cargo alto nessa empresa e ela tentou barrar essa loucura, quando ela viu quão antiético e doentio era pegar crianças pra fazer isso, né? Ainda mais que, porra, ela mesma era mãe, né? Ela tinha crianças. E aí o doutor, então, depois de ter a pesquisa da sua vida barrada, como ele diz, né? Ele bota um plano em prática. I have a plan, but I need you to promise me something first. Dá um sumiço na mulher e segue adiante com a sua pesquisa e foda. Que faria muito sentido, já que a gente sabe que a mãe deles, né, sumiu. Deram um chato sumiço na mulher e eles cresceram sozinhos. O próprio R não tem memórias muito boas sobre ela, ao mesmo tempo que ele sente saudade, né, ele chora, ouve ela cantar. Tem todo um negócio doido do passado dele. Agora, não dá pra saber exatamente o quanto de culpa e de participação a mãe do R tem nessa história, mano. Porque ao mesmo tempo que ela tenta barrar o negócio, o próprio filho dela se tornou uma das cobaias, né? Então, como é que é esse negócio aí, né? Tem essa questão. Okay, great. Can I see Anna now? When we Where's found Anna? you were outside your house, severely sleep-deprived, hallucinating dinosaur statues Where's Anna? from your childhood while your sister Where's was Anna? trying to help you. Where's Anna? She's dead! No. The lack of sleep, combined with the nightmares, caused you to dissociate. I didn't. You killed her. I would have. The only monster was you. Será mesmo que ela morreu? Porque pra rolar essa transição de humano pra criatura, parece que a pessoa precisa estar em um estado mental muito específico, como o doutor diz. Estado esse, né, que quando de fato o R pega e vê as criaturas no quintal dele e tudo mais, quase bota tudo a perder, sabe? Ele percebeu ali que o negócio era real, que ele não tava louco, e que na realidade era que talvez eles estejam tentando tanto, né, fazer com que ele ache que é loucura sim, que é coisa da cabeça dele, que nada daquilo foi real, e que na verdade ele que matou a pessoa mais importante da vida dele. Pra mim faz bastante sentido. Mano, eu acho que realmente é isso, né? Não tem muito pra onde correr. Ainda mais pelas fotos bem inoportunas, né? Que a gente sabe que não tava na câmera coisa nenhuma. Principalmente pela frase final do doutor. Os registros a seguir fazem parte de eventos que aconteceram entre 17 de 9 de 2007 a 20 de 11 de 2007. 2 dias depois da gravação que a gente viu no último episódio, depois de acontecer toda aquela situação e aparentemente conseguirem fazer o que queriam com ele, que era desestabilizar o cara, deixar o cara transtornado, esse pessoal acabou levando ele para a instalação principal dessa pesquisa para enfim darem o último passo na transformação dele. O cara literalmente virou um rato de laboratório. Não que ele não tivesse lascado desde o princípio, né? Mas agora então, vixe Maria, mano. E assim, a gente vai ver que o negócio realmente vai ser feio, porque de semana em semana, de pouquinho em pouquinho, todo esse processo vai sendo documentado. E aquele cara que a gente viu no começo, que a gente conheceu no começo aqui da série, vai deixando de existir. A sua aparência aos poucos vai mudando, ele vai sofrendo algumas mutações, os seus olhos começam a se desenvolver a ponto dele começar a conseguir ver no escuro, igual animal noturno mesmo. E também, mano, a coisa mais notável e também a principal preocupação do pessoal aí que tá envolvido nessa pesquisa, que é a doença que também tá se desenvolvendo nele. Uma doença que eles chamam de piritização. Cara, tenta imaginar o tanto que isso deve doer. A situação horrível que esse cara tá passando, mano. Só que, surpreendentemente, é até estranho dizer isso, cara, porque a situação já tá horrorosa, mano. Mas tem como piorar, cara. Ainda piora, vai por mim. Porque o negócio vai se desenvolvendo e o pessoal do laboratório tem que descascar o cara pra ele não ficar literalmente petrificado. Só que a única forma de fazer isso, né, é fazendo isso manualmente. Mano, Jesus amado, cara. O que é mais foda nisso tudo é que isso ainda não é uma solução.
eles estão só retardando o problema, mas ele definitivamente ainda tá lá. E se ele ainda continuasse com isso, cara, todo o experimento, anos e anos de pesquisa que eles fizeram com ele, seria perdido. O R ia morrer. E aí, numa tentativa desesperançosa, digamos assim, a Shelley tenta pôr em prática uma teoria dele sobre a alma do paciente. Como deu pra perceber, né, o Homer acredita fielmente que antes de mexer ali com o DNA da pessoa, antes de fato ali fazer a transformação, ela tem que estar num estado de espírito assim, tem que estar tudo nos encaixe ali na cabeça do paciente, né, desestabilizar ele, deixar ele propício pra mutação, pra ela enfim acontecer. Só que, mano, essa tentativa falha. Ou pelo menos é o que ela acreditava que aconteceu. He broke out of confinement. He killed the guards at the exit. He won't let us out. O R não só passou pela mutação, como também ainda manteve um resquício da sua humanidade. E ele, na sua primeira oportunidade, mata geral e foge de lá o mais rápido possível. E é aí, nessa fuga dele, que vem uma grande revelação pra gente. Porque ele corre pra mata e passa por alguns lugares que a gente já foi vendo com o decorrer dos episódios. Ele passa por aquele dinossauro da foto dele com a Armand quando eles eram crianças e foram naquele suposto parque temático. Ele passa na mesma grade do episódio 1 daquele guarda que foi atender aquela ocorrência na floresta de alguma coisa desconhecida que tava atacando a galera durante a noite. Inclusive, esse episódio aqui se passa só um dia antes do episódio 1, que quer dizer que muito provavelmente a criatura misteriosa que tava fazendo aquela baguncinha no começo era o próprio R. E não só isso, mano. Quanto mais ele anda por essa floresta, ele vai encontrando mais e mais e mais dinossauros. Totalmente imóveis. Tem um detalhe interessante e até meio sombrio nisso que é mostrado aqui. Pelo menos é uma teoria quase certa ainda mais pelo que acontece ali no meio da fuga do R. Uma das criaturas, muito diferente das outras que estavam só paradas ali, ataca o R do nada. E, mano, pensa só comigo, né? Não é possível que eu tô ficando doido aqui, velho. Porque se ali era de fato só um parque de fachada que escondia o laboratório da química, como um desses monstros atacou o R desse jeito, forçando o cara a praticamente pular de um penhasco? Pra mim, isso só quer dizer uma coisa. Todos os dinossauros e as criaturas que o R foi vendo nessa fuga, todos eles eram pessoas. Pessoas que passaram pelo mesmo experimento que ele, só que não conseguiram ter o mesmo sucesso que ele teve. Vocês estão lembrados que aquela mulher que estava cuidando do R fala sobre a doença que esse experimento causa, né? Aquela piritização? Então, mano, apesar desse negócio petrificar a cobaia, né? Como ela diz que acontece, a pessoa ainda assim continua passando pela mutação, só que paralisada, né? Travada, ela fica imóvel. Então, todos esses dinossauros são pessoas. Pessoas conscientes, vivas ali, né? Presas dentro dessa casca, servindo de disposição para outras pessoas. E, mano, é loucura, velho. É doentio isso, mas depois do R pular do penhasco pra tentar se salvar, o vídeo agora corta pra quase meio-dia, e quem chega pra salvar o dia é aquele doguinho do episódio 5 que aparece aqui acordando o R, que acorda até meio desnorteado, né? O cara realmente pulou de um penhasco e tá vivo pra contar a história. Beleza, né? Os dois então seguem andando pela floresta por umas boas horas, até que o R finalmente consegue encontrar sua casa que tava toda revirada. E no meio de toda aquela bagunça ele encontra um DVD com a letra R. Um DVD que tinha uma mensagem da irmã dele que revelava tudo pra ele.
tudo o que estava acontecendo, os pesadelos, o experimento, a própria vida dele, que era uma mentira. Ele viveu em prol desse experimento doentio dessa empresa sem ele nunca nem ter desconfiado. Ele no fim era só mais uma vítima. Focused on resurrecting extinct species. Mom, she did things. Depois disso tudo é incerto o que aconteceu com o R, o que no fim também aconteceu com o próprio laboratório e a Chemical. A irmã do R, que até então eu tinha dúvida do que aconteceu com ela, realmente parece que ela morreu, deixando aquela mensagem pra ele. Pelo que dá a entender, o doutor realmente sequestrou ela pra transformar ela em um desses monstros. Inclusive, eu não falei nada antes pra não perder o fio da meada, mas um dos dinossauros que aparece no episódio 9, antes do R ser sequestrado, era a própria mãe dele. Mesmo depois de transformada, ela ainda tava tentando proteger o seu filho. E é isso, gente. Assim termina esse Analog Horror, muito diferente dos outros, que muitas vezes tem um final feliz, alguma solução pro problema, alguma coisa doida. Aqui não. Aqui a gente acompanha o R, que é um cara quebrado, que começa a história de um jeito ruim e termina muito pior. Final amargo mesmo, né? Eu realmente acredito que ele muito provavelmente mesmo tenha morrido depois de fugir da Chemical. E assim, o que eu tenho de consideração pra falar pra vocês é que essa história, toda essa produção, mano, foi uma coisa muito incrível de acompanhar. O Alex e toda a rapaziada envolvida nisso aqui, nesse projeto, mano, então de parabéns. Ficou um negócio muito bom. Igual como foi com o Ted The Caver, assim, né, eu deixo o Ted The Caver e esse aqui em uma das melhores produções que eu já trouxe pro canal. É muito da hora assistir e falar sobre uma coisa que você sabe o quanto de carinho que o autor que produziu aquilo colocou, sabe, no projeto dele. Eles tiveram todo um cuidado com a narrativa, se eu não tô lembrado, né, no vídeo de perguntas e respostas que eles fizeram sobre essa série. Ele até fala que fizeram os Paranauê tudo com efeito prático, usaram umas maquiagens mó doidas, eles aprenderam a fazer tipo maquiagem de cinema pra gravar isso. Eles foram até num lugar lá temático de dinossauro mesmo pra gravar. Então, assim, negócio bom, velho, bom mesmo. Então, isso aí, né? No mais, eu vou ficando por aqui. Comentem aí o que vocês acharam da história do vídeo. Quem puder ir lá no canal deles assistir na íntegra, né? Vai lá, mano. Não perde tempo, que assistir por lá vai ser uma outra experiência diferenciada. Muito obrigado ao editor aqui desse vídeo. Um vídeo maravilhoso. Ficou perfeito, mano. Excelente trabalho. Eu espero também que vocês tenham gostado. Edição diferenciada aí. Obrigado, membros. E até uma próxima. Que eu espero que não demore muito. Darling Rex, with eyes so blue, your sleepy time is overdue. Fearless Rex, so big and strong, your sister says you do no wrong.